Existem pessoas que simplesmente passam pela vida e existem pessoas que deixam marcas. A diferença entre elas não é o talento, é aquilo que deixam no outro. Você já se perguntou qual sensação você tem deixado na vida das pessoas? Aqui falamos sobre escolhas, mentalidade, posicionamento, imagem e marca pessoal, a partir de histórias reais, decisões conscientes e tudo aquilo que sustenta uma reputação quando ninguém está olhando. Muito prazer, eu sou Michele Sofiati e esse é o Branding 360. Sejam muito bem-vindos e para o bate-papo de hoje temos uma convidada super especial, Adriana Viveiros. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite, pela recepção, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Quem é Adriane Viveiros? Então hoje eu recebo essa mulher aqui que ela não construiu apenas uma carreira, ela construiu um propósito. Nossa convidada de hoje, ela construiu uma trajetória de mais de 30 anos dentro das organizações, mas nunca foi sobre cargos, processos ou estruturas. Sempre foi sobre gente. Ela é psicóloga, neurocientista, neuropsicóloga e é uma das vozes que vem sustentando algo que muitas empresas ainda não estão aprendendo a enxergar. Saúde mental não é tendência, é necessidade. Dentro das organizações, ela lidera o pilar de saúde mental com profundidade. Não porque virou pauta recente, mas porque sempre foi o território onde ela escolheu atuar, muito antes de virar uma obrigação. Ao longo da sua jornada, ela entendeu algo que muda tudo. Cultura não se impõe, se vive. Resultados não se sustentam sem segurança emocional. E liderança de verdade exige consciência, não só performance. Mas existe algo ainda mais forte por trás dessa executiva. Ela é mulher, esposa, mãe de 3 filhos, alguém que vive na prática o equilíbrio, muitas vezes desafiador, entre carreira, família e propósito. É nas experiências, nas viagens, nas conexões humanas que ela amplia o olhar e traz uma visão mais profunda sobre o que realmente importa. Hoje, você não vai ouvir só uma executiva, você vai ouvir alguém que decidiu transformar ambientes, começando pelas pessoas. Gostou? Que apresentação maravilhosa! Mas é porque você é maravilhosa. Gente, que incrível. Então, estamos aqui mais uma vez com a Adriane Viveiros, no Branding 360. Sei que tem muita coisa aqui para você compartilhar conosco. Então, antes da gente falar aí sobre carreira, sobre liderança, sobre cargo, se apresente para o pessoal. Tudo bem que eu já fiz uma introdução sobre você, mas conte um pouquinho de onde você é, um pouquinho da sua história para a gente te conhecer mais a fundo, por favor. Bom, eu sou de São Paulo, nasci aqui, sou casada, tenho 3 filhos, um cachorro. Eu falo que meu mundo é muito masculino, cheio de meninos em casa. Eu sou uma apaixonada por pessoas e pelo comportamento humano, sempre fui, desde pequena. Eu sempre fui uma excelente aluna em matemática, física, química. Aí prestei faculdade de psicologia, meus professores falavam: onde nasceu isso? Eu falei: porque eu sempre amei pessoas. E os amigos diziam o contrário. A psicologia te escolheu, né? Porque eu já era uma apaixonada pelo comportamento humano, para entender por que cada um reagia de uma forma na mesma situação, o que fazia uma pessoa tomar uma decisão ou outra. Eu analisava desde o filme, da novela, até o comportamento humano. É mesmo? Eu sempre fui apaixonada por entender as relações humanas e os comportamentos. Isso veio da sua infância, você acredita? Alguma referência? Sua mãe, seus pais, assim, sua família? Sim, acho que não, porque sou de uma família mais voltada para o mundo de direito, o mundo mais jurídico. Sim. Então a psicologia não tem isso, mas acho que eu nasci meio observadora, né? Eu era muito conectada, eu ficava prestando atenção nos detalhes. Sim. Eu acho que, bom, somos em 4 irmãos, né? Então, só você de menina? Não, eu tenho minha irmã também, mas a gente tem uma distância grande, aí eu fico
nessa distância, acho que eu, pequena, ficava observando eles, estudando, Que fazendo estava as coisas, acontecendo. falava, meu Deus, que mundo é esse dos estudos, do conhecimento? Sim. Então, acho que desde pequena eu me apaixonei pelo ser humano. E você acredita que a construção com o comportamento humano começou mais precisamente a partir do momento que você resolveu fazer a faculdade, ou já foi aí na convivência com as pessoas ao seu redor desde pequena? Eu acho que a primeira coisa que eu me lembro do comportamento humano Sim. é sobre comunicação. Comunicação. Eu lembro de um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro de uma cena que era sempre muito novinha, gostava de romance, e aí eu vi um filme onde a dificuldade do relacionamento se dava justamente pela dificuldade de comunicação. Até hoje, né? E até hoje é uma realidade em todas as relações. E aquilo me chamou a atenção porque eu tinha uma vontade de entrar na tela e falar, conta que não é isso que ele está vendo, conta que não é isso que está acontecendo. Então, a partir dali, eu acho que veio deste olhar da falta de comunicação entre as pessoas que eu comecei a desenvolver. E aí depois a faculdade, lógico, com embasamento técnico, foi reforçando e foi me direcionando, né? Mas eu acredito que veio dessa dificuldade de comunicação que as pessoas têm. E aí você fez faculdade de psicologia, aí neurociência, como foi a trajetória? Eu fiz psicologia primeiro, aí depois fui trabalhar em recursos humanos, aí construí uma carreira em recursos humanos, fiz administração de RH, fiz administração de pessoas, gestão de RH. Aí chegou um momento eu falei, acho que é pouco falar só de números e de pessoas, eu quero entender o que tem por trás das relações humanas no ambiente corporativo. Uhum. Aí eu fui entender a neurociência e a neuropsicologia. Okay. E a partir dali eu comecei a me enveredar por um mundo que é o da saúde mental. Certo. Que passa por esse caminho. Então, eu fui conduzindo o caminho a partir das relações no trabalho para as relações de saúde no ambiente de trabalho. Sim. Antes de falar sobre saúde mental e tudo mais, como que você se tornou executiva? Como é que foi esse momento chave aí para você? Foi um momento bastante desafiador, porque a gente nunca acha que está preparado, né? E sim. Quando eu recebi o primeiro cargo de liderança, eu fui coordenadora de uma equipe, e aí eu era par, e acho que esse é um fato relevante, porque muitas mulheres e homens também passam por isso. Certo. Eu era par de uma equipe e passei a liderar essa equipe. Nossa! E aí você descobre que, assim, tem o grupo sem a chefe, tem o grupo com a chefe, tem o almoço que já nem todo mundo te convida para falar, tem aqueles que aceitam e que não aceitam. Então foi o primeiro cargo de liderança, foi como coordenadora de uma equipe já de 20 pessoas. Certo. E aí de recrutamento e seleção, e ninguém ensina a ser líder, né? Hoje tem muito mais cursos, mas quando eu comecei, a gente foi aprendendo na tentativa e erro. Uhum. E aí depois dessa experiência, um dia eu cheguei pro meu chefe e falei, eu acho que eu não estou sabendo fazer direito, porque é muito difícil liderar pessoas. E a gente conversou um pouco dos desafios, e ele foi um grande mentor, ele era um executivo de indústria, já tinha liderado grandes empresas, e aí ele foi me ajudando a conduzir. Isso faz alguns anos, né? Eu tenho 30 anos de RH, mas eu passei... Com essa carinha tão jovem, começou super cedo. Eu passei por toda a trajetória, então eu me pautava muito no conhecimento técnico. Tudo que eu sabia, tudo que eu pedia para o meu time, eu sabia fazer. Ok. Então, essa foi uma construção que para mim fez muita diferença. Sim. Saber o que eu estava pedindo. Claro, porque hoje em dia tem muitos líderes que eles pedem coisas aí para os colaboradores, eles não sabem nem que estão perguntando, faz isso, tá, mas sabe o que você está me pedindo para fazer? Então, como você passou já pelas outras áreas, você já tinha esse know-how, já sabia como fazer isso, como conduzir. E aí, você como executiva, percebeu como é que se diz? A necessidade de expandir um pouco mais os seus conhecimentos, e aí você foi para a parte da neurociência. Da neurociência, porque aí eu fui mais para a parte da neurociência focada no comportamento humano. Ok. Para entender as relações, a relação com a liderança, a relação entre pares, a relação hierárquica, e nesse momento eu comecei a entender
porque aí geram conflitos, né? Sim. Gestão de pessoas é gestão de conflitos. Então, entender como cada um funciona, o que motiva um. Às vezes, o que motiva uma pessoa desmotiva a outra. Às vezes, o que alimenta um, o que ele precisa para se sentir valorizado é totalmente diferente do que o outro precisa. E como é que faz isso individualmente? Porque é desafiador você entender cada ser humano dentro de uma organização e todos eles estão ali formando uma cultura, então é um processo que não é fácil, não é simples. Não é simples, mas a gente precisa ter. Hoje se fala muito no one-on-one, no feedback. Sim. É real, você precisa ter conversas individuais com as pessoas. É óbvio que você não consegue dentro de uma organização, e quanto maior a organização, maior a cultura, Sim. os padrões, os rituais, os processos, você tem que adaptar. Mas a linguagem, por isso que conforme você vai crescendo e se tornando mais executivo, você tem um time menor direto. Ok. E aí você tem que formar esse time para que esse time cascateie com o time de baixo a mesma estrutura. Sim. Para não se perder ali, exatamente. Né? Mas também você precisa ensinar que é uma organização, que é uma empresa, que é uma cultura, e que dentro dessa cultura a gente tem que se adaptar ao que a empresa tem como propósito, como valores, para poder corresponder à expectativa também, né? Já teve algum momento assim muito desafiador que você percebeu que o que a empresa pedia, talvez para você executar, estava totalmente fora ou desconectado do que os colaboradores poderiam entregar? Teve algum momento que você precisou falar, não, peraí, não é bem assim que funciona, se posicionar de fato? Muitos. Quando não, muitos. Acho que, óbvio, o mais marcante é sempre o primeiro, porque se eu falei agora, né? Sim. Como é que eu faço isso? Mas não tem jeito, a gente é um profissional contratado por uma empresa e tem que trazer para o time que, assim, olha, nem tudo é como você espera. Assim. A gente precisa corresponder à expectativa, porque todo mundo tem um chefe, todo mundo tem um cliente. Exatamente. Né? Tem que saber lidar ali com os dois. Exatamente. Né? Então, eu vivi várias vezes essa situação de impactar, de desconexão às vezes. E quando a desconexão é muito forte, aí você tem que tomar uma atitude, às vezes você tem que desligar algum colaborador, porque Mas você acha que normalmente a desconexão, ela tá ligada com a pessoa mesmo, com a visão de mundo dela, com as crenças da pessoa, ou a desconexão externa ou interna, assim, ou é um compilado? Eu acho que é um misto, mas para dar certo numa empresa, você precisa necessariamente se adaptar e ter uma conexão com as culturas. A gente nunca vai concordar com 100% do que uma empresa preconiza ou o que ela quer. Mas se você não se adaptar à cultura daquela empresa, é natural. Ou você sai, ou a empresa acaba te demitindo, porque você começa, e aí vem um pouco do conhecimento humano, lutar contra aquilo que está acontecendo. E fica visível, você passa a ser um detrator da empresa. Então, a desconexão, ela pode ser tanto a empresa percebendo que a pessoa está trilhando um caminho que não é o que condiz com os valores e com a cultura, como a própria pessoa dizer, olha, é uma cultura que eu não concordo. A gente está falando de cultura, você acha que é possível mudar a cultura de uma empresa? Eu acho que é possível, desde que não é fácil, mas é possível mudar a cultura de uma empresa. Agora, mais importante do que mudar a cultura de uma empresa é como é que a gente traduz essa cultura. Então, eu vou dar o meu exemplo. Conforme você vai crescendo num cargo de executivo, mais você tem que estar alinhado aos valores, à cultura da empresa. E eu trabalhei em empresas onde a cultura era muito forte, focada em resultado a qualquer custo e a qualquer preço, e este não é um valor meu. Ah, ok. Então, eu, naquele momento, não tinha opção de sair daquela empresa, precisava me manter ali, até porque estudos, momentos de filhos pequenos, enfim. Sim. Mas eu não replicava o mesmo comportamento com o meu time. Então, eu tive que lutar muito para mostrar, quando você fala não foi tão simples assim, não é tão simples você ter esse olhar humano numa cultura onde o resultado tem que passar por cima de tudo. Imagino. E saindo um pouco dessa parte empresarial, você acabou aí se desenvolvendo como pessoa, como profissional, acabou crescendo, expandindo, e eu sei que hoje você ajuda aí muitas pessoas, não só na parte
empresarial, mas física também, se a pessoa Sim, quiser, né? sim. Qual você acredita que é a maior crença limitante das pessoas que impede o progresso, o crescimento delas, o padrão que você vê que se repete assim nas pessoas? Eu diria para você que eu sou mentora, sou coaching, Sim, né? E eu diria para você que o que mais impede o crescimento ou o desenvolvimento é uma crença de escassez, é o medo de perder. Tudo a gente acha que vai perder, né? sim, Então a gente não arrisca por medo de perder. sim. Essa é uma crença que é muito forte. E nas mulheres, em especial, Mais. é maior, e a gente vive aí com a síndrome da impostora percorrendo o caminho. Então acho que nas mulheres o medo da escassez atrelado à síndrome de impostora é muito forte. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Estamos aqui com a Adriane Viveiros, ela que é mentora, que é executiva, neurocientista, neuropsicóloga. Falamos aqui um pouquinho sobre a trajetória dela, porque no fim o cargo que sustenta uma liderança é a consciência de quem ocupa esse lugar. Talvez aí o maior trabalho não seja mudar o mundo lá fora, mas entender o que está acontecendo dentro de cada um. A gente vai fazer um breve intervalo agora e na volta vamos levar ainda mais, elevar essa consciência o nosso bate-papo. Então fica aqui, tá depois dos comerciais. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, estamos de volta ao nosso segundo bloco do Branding 360. Estamos aqui com a Adriane Viveiros. E se a forma como pensamos molda a nossa realidade, então o ambiente de trabalho nada mais é do que reflexo coletivo de nossas mentes. No bloco anterior estávamos falando sobre mulheres para ocupar cargos de liderança, sobre as crenças limitantes, né, para que isso aconteça, e a síndrome da impostora. Como que isso é percebido? Como que uma mulher pode enxergar se ela está se auto-sabotando ou não? Pode falar um pouquinho mais sobre isso, Adri? O processo de autoconhecimento ele é fundamental. Exato. E é a oportunidade que as pessoas se dão de buscar o autoconhecimento, né? Então, o que eu diria é que quando você se abre para o autoconhecimento, porque a síndrome da impostora a gente não percebe naturalmente. Sim. É preciso que você abra espaço para buscar, perceber que alguma coisa está acontecendo que você não consegue evoluir, e aí você se abre ou para um processo terapêutico, ou para uma mentoria, ou para um processo de coaching, e um desses vai te ajudar a direcionar o caminho. O que seria a síndrome da impostora, só para explicar para as pessoas que não sabem ou não têm esse conhecimento? A síndrome da impostora, de uma maneira bastante simplificada, né, porque ela é sentida, é quando a mulher não se enxerga como capaz de exercer algo, mesmo que ela tenha aprendido muito sobre aquilo. Ela estuda, ela aprende, ela tem experiência, mas ela não acredita que ela tem potencial ou capacidade de exercer. Algo interno. É interno, é interno. Então, é como se para ela estivesse sempre faltando alguma coisa. Sim, porque querendo ou não, hoje, se a gente observar os cargos de liderança, eles ainda são poucos ocupados por mulheres. A maioria são por homens, dos quais exigem as mesmas competências técnicas. E você acha que isso seria mais por falta de oportunidade, falta de preparo? Qual que é o item que mais faz essa discrepância entre homens e mulheres? Eu acho que, assim, existem alguns fatores. Ok. A gente ainda vive numa sociedade machista, né? Não dá para negar isso. Sim. Mas a mulher vem ocupando um espaço cada vez mais relevante. Por outro lado, quando a gente percebe, então vamos falar de um processo seletivo, você tem uma vaga divulgada. Ok. Tem os critérios da vaga, e um homem tem 50%, 60% dos critérios, ele se candidata com a certeza de que ele vai ser aprovado. É algo já interno dele. É uma segurança maior.
Certo. A mulher, se tiver 95%, ela vai focar nos 5% que falta e não vai se candidatar, mas se for, já vai com o sentimento de que está devendo 5%. Nossa. Então, a síndrome da impostora é a nossa capacidade ou incapacidade de avaliar o que a gente tem de melhor. Sim. A gente fica buscando o que está faltando para ocupar ou uma posição, ou para empreender, ou para tomar uma decisão. Então, é uma síndrome que nos limita bastante. E como é que pode melhorar isso? Como que a pessoa pode melhorar e focar mais nas qualidades? Tem alguma técnica que você poderia compartilhar aqui? Na verdade, a mulher, assim, precisa, o ideal é que seja um processo. Por quê? Porque para cada mulher pode ser um fator que gera gatilho para ela atuar daquela forma. Mas o mais importante, se eu pudesse dar uma grande dica, exercite todos os dias os seus conhecimentos. Nem que você tenha que escrever o que você aprendeu naquele dia. Nem que você tenha que escrever que você foi elogiada naquele dia. Porque a gente, quando é elogiado, simplesmente diz, não, são seus olhos. Não, obrigada, eu reconheço. E anota para você poder lembrar a sua potencialidade. É porque normalmente, às vezes, a mente da pessoa, ela não quer se exaltar, ou não quer se comparar a esses cargos, homens, né, que ocupam esses cargos. Então, inconscientemente, talvez ela já se coloque como não merecedora. Não sei, tem isso, e também tem a questão aí das oportunidades reais do mercado de trabalho. Então, um exercício seria ela começar a observar as qualidades dela e talvez se expor mais, não? O que você acha sobre isso? Sim, importante se expor. E essa questão do medo, por exemplo, ou de buscar a perfeição, é uma forma também de se sabotar. Então, quando você fica buscando a perfeição, você não vai e não avança. Então, vai por cima. Se, enfim, acontecer algum fato, segue em frente, porque às vezes só a gente percebe. Mas você acredita que a pessoa ela precisa encontrar um espaço seguro para que ela possa trazer a sua melhor versão? Ou isso é independente do espaço seguro? Faz diferença você ter um ambiente seguro. Um espaço seguro faz diferença. Você pode treinar um comportamento em ambientes que você se sente seguro. Então, você pode treinar, se posicionar mais em casa, ou num grupo de amigos, ou numa comunidade. No meio onde você se sente segura, você pode treinar. Seja se posicionando mais, falando mais, se permitindo errar, se expondo em temas que talvez eu não conheça tanto, e aí às vezes você descobre que conhece mais do que você imagina. Vai arriscando neste ambiente, porque você vai treinando para o ambiente onde você não tem total relação de confiança, até construir. Então, esses ambientes onde você tem uma relação de confiança e uma segurança psicológica, treina ali para poder estar preparada para o outro ambiente. Eu te perguntei isso porque teve uma série que estava super na moda, acho que ainda está recentemente, que é a Bridgerton. Você assistiu? Assisti, inclusive fiz um post sobre ela. Olha que incrível, eu assisti também, amei, uma série muito, muito... Acho que ela tem muitas coisas para nos ensinar, se a gente para prestar atenção. E tem a escritora lá, a Lady Whistledown. Isso. Que ela é uma moça que nunca é vista na sociedade e ela escreve sobre o que acontece naquele mundo todo. Então ela escreve a fofoca de todo mundo, o que aconteceu, baseado na ótica dela. Só que ninguém nem desconfia que é ela que está fazendo aquilo. Você acredita, trazendo agora para a nossa situação atual, ela fez isso, escreveu, porque ela podia ser quem ela quisesse, né? Sem ser vista, porque as pessoas não a conheciam. Você acha que tem isso hoje? Quando as pessoas não sabem quem eu sou, eu consigo dar o meu melhor, expressar o melhor. No momento que eu atraio um olhar para mim, ou as pessoas sabem quem eu sou, talvez eu não consiga ter um desempenho, um papel tão bom, tão performático. Eu diria para você que tem os dois, né? Eu atraio o meu melhor, mas eu também posso atrair o meu pior no anonimato. Né? Sim. Porque você expõe, a internet te permite isso. Com certeza. Né? Quando você cria, as pessoas criam um fake, enfim, tem os dois lados. Tem muito disso, muito. Mas trazendo para o melhor, quando a gente olha para aquela época,
época da série, onde as mulheres precisavam, dependiam muito mais dos homens, né, onde elas tinham pouco poder de fala, era muito dependente do casamento, e ela passa por todo aquele momento onde ela não consegue se desvincular daquele personagem, né? Exatamente. E ela começa a escrever, ela descobre uma potencialidade nela, porque ela escreve, na primeira escrita, ela escreve de forma despretensiosa. Sim. Ela nem acha que vai fazer sucesso, porque ela nem acreditava na capacidade que ela tinha de escrever. Certo. E aí ela escreve e começa a fazer sucesso e começa a despertar a curiosidade da sociedade. E aí ela passa por um vale que ela deixa de falar das coisas boas e começa a usar esse instrumento para cutucar ali e alfinetar as pessoas. Sim. Depois ela se reconhece, ela reconhece que ela tem um potencial e que aquilo tem uma força, sim, e ela corrige a rota. Mas a potencialidade dela nasce mesmo do anonimato, quando ela se esconde. E aí depois tem o spoiler do final, né? Sim, não vou contar para quem não assistiu a série, gente, assistam porque vale a pena. Porque é muito boa, muito boa. Falando então em relação a isso, às vezes a gente precisa talvez ter um tempo conosco mesmo para a gente se conhecer, ou ter uma mentora. Hoje a sua mentoria, você atende pessoas, como eu falei no começo, tanto empresas como pessoas físicas. Isso. Ok. E você faz palestras também? Faço palestras sobre também, saúde mental. sobre saúde mental, sobre mentoria e desenvolvimento humano. Certo. Mas mais sobre saúde mental, porque eu fui percebendo ao longo do tempo, com as próprias mentorias, que o ser humano começou a adoecer pelos seus próprios medos. Então eu tenho falado bastante de saúde mental. Isso é importantíssimo, é um tema que as empresas, quando começarem a dar mais atenção para isso, acho que já começaram, né, a acordar, mas realmente faz a diferença. Você, com toda essa sua bagagem, tudo isso que você aprendeu, você acredita, né, a gente, quando começa a estudar mentalidade, cérebro, desenvolvimento humano, que nós criamos a nossa realidade? Eu acredito. É polêmico demais, mas eu acredito. É polêmico porque são duas vertentes, né? Então, a gente tem a parte de criar a realidade, de você reagir diante dela, mas eu quero criar uma realidade diferente. Por exemplo, o que eu teria que fazer para começar a mudar minha realidade? Primeiro, você precisa prestar atenção no que você pensa. A gente pensa muito no automático. A gente não percebe o que está pensando. E às vezes a gente repete pensamentos que a gente nem queria. Exato. Então, observar e sair do piloto automático ajuda muito. Mas, acima de tudo, a ótica. Uma situação, ela pode ter pelo menos 8 pontos de vista diferentes. Sim. Se a gente sempre escolher o pior, a gente sempre vai ficar pior. Exato. Então, se uma pessoa parece muito senso comum, mas se a pessoa te fecha no trânsito e você xinga essa pessoa, e você continua com raiva, você vai levar isso para o resto do seu dia. Você está construindo a sua realidade. Exato. Agora você pode mudar a estação do rádio, pôr uma outra música, mudar o seu foco, pensar em outra coisa e levar o seu dia de forma diferente. Então a forma como você encara e pensa o que acontece na sua vida muda a sua realidade. E neurologicamente a gente consegue comprovar que os neurotransmissores mudam de acordo com o que a gente pensa. Eu acredito, porque tem até aquela experiência da água, que você coloca 2 copos d'água, congela, né? Você fala palavras positivas, outras palavras negativas. E recentemente eu vi um estudo que foi de uma repórter que colocaram vários eletrodos, né, na cabeça dela e falaram, você viu como é que o cérebro vai funcionar com palavras positivas e palavras negativas. Gente, é perceptível aquilo, como que o cérebro fica, as ondas cerebrais diferentes ali, não é? Se a gente pensar que o corpo humano é composto basicamente por água, sim. Quando você vê a experiência da água, é a mesma coisa que acontece com a gente, no nosso corpo. E a energia da palavra, a conexão que você faz com a palavra e o que ela representa, muda sensivelmente a nossa onda cerebral. Nossa, é muita coisa que a gente precisa pensar para que a gente haja de uma maneira diferente, não é? Adri, você percebendo hoje toda a estrutura que as empresas estão buscando para que as pessoas elas estejam mais integradas, digamos assim, com o todo.
Você percebe que há um esgotamento, talvez, de muitas atividades, muito cansaço, sobrecarga, pressão? Como é que as pessoas elas fazem hoje para lidar com essa pressão sem perder aí a saúde mental? Como que elas vão fazer tudo isso? Na verdade, a gente tem agora algumas leis que estão caminhando aí, a NR1 é uma delas, enfim, Ok, que estão caminhando para buscar, mas acho que acima de tudo como é que a gente coloca limite na nossa vida. certo. Porque virou um romance, as pessoas romantizaram, dizer eu estou sobrecarregada, eu não tenho tempo. Tô Começaram correndo. a achar bonita, aí não dá tempo Tô para isso, eu não correndo. consigo falar, estou sempre correndo, estou sempre agitada. Não, não é bonito, Não é bonito, Tati. não é bom, Não é bonito. não é saudável, né? Então, houve um tempo onde falar isso, as pessoas falam, nossa, a pessoa é poderosa, porque ela tem tempo para nada. E olha, não existe multitarefa, a gente não é. Nem a Sim. mulher é multitarefa. A gente tem um foco de cada vez. Sim. E como a gente pode fazer? O simples, o básico, é ter tempo para atividade física. É beber muita água. Sabia que a falta de água deixa a gente irritado? É mesmo? Gera irritabilidade. Às vezes você não percebe que está irritado e você não bebeu água durante muito tempo. Não sabia disso. Levantar durante o dia. Quem trabalha muito sentado, andar, caminhar. E por limite, o trabalho não vai acabar nunca. É verdade. Ele aumenta, né? E com a internet, inteligência artificial, você faz uma pesquisa ali na IA, ela te dá uma resposta e aí ela já te fala uma outra coisa, mas se você quiser eu posso fazer tal coisa. Quando E você vai indo. Você nem lembra a primeira pergunta. Exatamente. Não Ela é? te mostra um outro caminho e você não parou de trabalhar. Então tem a produtividade das empresas que vão continuar acontecendo, porque é o mundo que a gente vive, e tem um limite que a gente dá. Olha, hoje eu preciso ir ao médico. Hoje eu vou cumprir o meu horário, porque eu tenho a gente, né? para cuidar. Gente, o papo está muito bom aqui com a Adriana, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Aqui a gente falou um pouco sobre saúde mental, sobre talvez o porquê que até hoje mulheres ainda não são a maioria em ocupar cargos altos de liderança. Então falo para você ficar aqui até depois do nosso intervalo, que o nosso último bloco será sobre comportamento, sobre branding, sobre visão. Fica aí, até já! Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, estamos de volta aqui no Branding 360. E quando falamos de mente, comportamento e identidade, inevitavelmente chegamos na forma como tudo isso se manifesta, na imagem, na comunicação e no comportamento. Estamos aqui com a Adriane Viveiros, ela que está compartilhando várias ideias, vários ensinamentos sobre mentalidade, comportamento e, acima de tudo, como é que a gente cria a nossa realidade. Ela falou aqui, eu já anotei, e como que a gente pode ser melhor também do que aquilo que nós nos percebemos. E falando disso tudo, você acredita que a imagem, agora falando parte externa, que a imagem que uma pessoa transmite pode entrar em conflito de como ela se sente internamente? Pode. E como é que faz para identificar isso? Primeiro assim, se a pessoa tem consciência e ela veste um personagem para assumir alguma coisa e esse personagem não é ela vai sofrer. Então, outra polêmica, né? A gente vê na internet muito daquilo, assuma a postura do arquétipo da heroína, não sei o quê. Se a pessoa não é aquilo e ela fica sustentando aquela imagem, é exaustivo. Então entra em conflito com ela internamente ou com ele. Mas aí o que teria que fazer? Porque assim, eu defendo muito a ideia. Vista-se para o cargo que você deseja ocupar. Sim. Você, como executiva, às vezes, né, precisava promover alguma pessoa da sua equipe. Você promovia ela baseada em quê, no caso? É um conjunto de fatores.
Claro. Tem que ter, óbvio, tem que ter a competência, tem que ter tudo isso, mas é claro que a imagem também conta, Sim. no sentido do posicionamento, de como ela se porta, também de como se comunica na sua expressão corporal e na sua vestimenta, trazendo um pouco do seu conhecimento, enfim. Mas tem um ponto de equilíbrio entre você se vestir de acordo com o seu cargo e você se conectar. Você não precisa ser totalmente oposta. Claro, concordo. Você não precisa vestir uma armadura. E aí você tem muito mais competência para falar sobre isso, mas porque se a armadura for muito pesada, você não sustenta ela. Exato. Então, você ter uma postura boa, você saber se comunicar, saber se portar, é um passo. Agora, você se vestir de algo que você não é. Eu costumo dizer que quando a pessoa é promovida e as pessoas falam, nossa, mas achei que ela já era esse cargo. Olha. E isso acontece é porque ela já tinha a postura, ela já tinha o posicionamento, ela já atuava daquela forma. É interessantíssimo você falar isso, porque eu defendo essa ideia. Vista-se para onde você deseja chegar. Porque tem um gap, né, da onde a gente está para onde nós desejamos chegar. Então não é só vestir, é comunicar, é comportar. Mas quando as pessoas conseguem entender isso, você acabou de afirmar, achei que ela já era isso, é porque já ficou ali no subconsciente, talvez o inconsciente coletivo, a imagem daquela pessoa. Exato. O problema é a aceitação ainda, eu acredito, interna. A pessoa, você precisa colocar essa roupa, e a pessoa olha e fala, nossa, eu não me vejo vestindo isso. Então, é mais desafiador quando isso acontece, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi uma executiva passar por isso, uma pessoa que eu atendi em mentoria. É mesmo? E ela trabalhava numa empresa que exigia ali um nível de sofisticação para se apresentar. Ok. E ela dizia, eu sou muito simples, eu não consigo me portar desse jeito. E a gente foi trabalhando a identidade dela. Ela não precisa deixar de ser a pessoa simples e acessível, claro, só porque ela está vestindo uma roupa que representa a cultura da empresa, o local da empresa e o cargo que ela estava ocupando. Sim. Naquele momento era importante. Então, o autoconhecimento levou para que ela desse o passo e entendesse que vestir daquela forma e se reconhecer como alguém que está vestindo daquele jeito, mas que não está se despersonalizando, é importante. Claro. Ela sustentar a personalidade dela com uma postura adequada ao cargo e à cultura que a empresa exigia. Sim. Então, levaram ali algumas sessões para ela encontrar o equilíbrio. Mas depois, ela chegou no ponto que ela falou, não tem problema nenhum, eu me reconheço agora e eu sei que eu posso ser quem eu sou, adotando a postura que o meu cargo exige que eu adote a partir de agora. Que incrível. É um trabalho interno alinhado com o externo, né? Exatamente. Então, as pessoas talvez que querem uma ascensão profissional, mudança de cargo, você ajuda a conduzi-las nessa questão. Ajuda também. Que incrível. Porque faz diferença. Faz diferença. Adriana, eu percebo que hoje você tem um posicionamento muito bom, muito relevante, e você faz palestras internacionais e palestrante, e conheci você num evento que fomos palestrar, não é? Isso. E você acredita que o posicionamento seu, a maneira como você tem se comunicado, tem aumentado a percepção de valor? O que você tem feito de diferente para que realmente as pessoas te vejam dessa maneira com mais valor, digamos assim? Eu vou te dizer que, primeiro, eu passei a me expor mais. Certo. Né? E a gente precisa, não tem jeito. Não tem a única jeito. forma de se vista é se expondo. Sim. Depois, eu aceitei que precisamos conectar cores de roupas. Olha, isso é bom. Faz diferença quando a gente Sim. se posiciona. E também que a gente precisa ser autêntico. Exatamente, autenticidade. Encontramos muitos profissionais, seja nas redes sociais, seja em treinamentos, que repetem falas sem saber o que estão falando. Então, o conhecimento e a autenticidade. Então, quando você palestra, você viveu situações. Certo.
você traz o seu conhecimento. Outro dia eu estava vendo um vídeo seu, eu falei, impressionante, você traz o seu conhecimento, a sua experiência, a sua bagagem e a sua vivência. Então você passa autenticidade. Obrigada. E isso Obrigada. é extremamente relevante. Quando eu percebi que ser quem eu sou é o que me torna diferente, foi quando eu consegui conquistar o espaço que eu tinha e que podia alcançar. Incrível essa frase. Ser quem eu sou me torna diferente. Porque as pessoas podem copiar tudo de você, não é, Adriana? Tudo de qualquer um que está aqui nos assistindo. Exato. Menos a nossa história. Porque ela é única. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E diante de tudo isso, você acredita que nós somos uma marca pessoal? Nosso nome? Sem dúvida. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Sem dúvida, sem dúvida. O nosso nome é uma marca pessoal. É a uma gente marca. precisa cuidar muito do nosso nome. Exato. Porque... Ele abre portas ou ele pode fechar portas. Exatamente. E aí quando eu vejo as pessoas, principalmente em rede social, dizendo, eu posso dizer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Você pode. Tipo isso. Você pode, mas você tem que entender que você está falando e que você vai arcar com as consequências, porque seu nome é sua marca. Exato. E hoje você, como construiu toda essa carreira, você tem um nome muito conhecido no mercado de recursos humanos, de saúde mental, neurociência. Então, você faz jus ao Branding 360, que está ligado em todas as esferas, todas as áreas da nossa vida. Não é só sobre o que vestimos, mas como nos comportamos, como nos comunicamos. Isso sempre vai fazer a diferença, abrir portas. E eu gostaria de agradecer pelo papo que você deu aqui para nós agora, por todos esses ensinamentos. Mas a gente tem uma parte aqui do nosso programa que é um ping-pong. Eu pergunto e você responde. Então, a cada pergunta que eu vou fazer, você fala uma palavra aí que vem na sua mente. Vamos lá? Está preparada para isso? Vamos. Então, vamos lá. Me fala qual palavra define você hoje? Hoje. Autenticidade. Bravo. Um medo que você venceu? Falar em público. Olha, um valor inegociável. Honestidade. Um erro muito comum no seu mercado. Muito comum. Interpretar antes de perguntar. Liderar para você é? Gostar de pessoas. Um momento da sua trajetória que mais te marcou? Foi quando eu fiz o meu primeiro processo de mentoria e vi a pessoa conquistar o que ela esperava. Então, viver junto com ela aquele momento foi, acho que, excepcional. Uma satisfação pessoal, né? Você se realiza quando? Quando eu estou conversando com as pessoas, palestrando, adoro. Incrível. Mente saudável para você é? Autocuidado. O que te move quando o cansaço aparece? O prazer pelo que eu faço. Sucesso para você é? Ver a minha família feliz, meu marido, meus filhos, e me apoiando em tudo que eu fiz. Lindo. Uma verdade que poucas pessoas estão prontas para ouvir. A gente precisa amar mais. É isso aí. Uma curiosidade que pouca gente sabe sobre você. Meu Deus, eu já dancei dança do ventre. É mesmo? Que bacana. Um livro que você poderia indicar? Puxa, eu gosto muito de livros, mas... Ou alguma técnica, talvez? Tem um livro que eu li recentemente, que é O que você faria, o que você faz no seu tempo livre. Que tempo? Aquelas... Que tempo livre? Tô brincando. Você sabe que tem uma teoria do Tao, né, que é o ócio criativo? Sim. Do taoísmo, que a gente deve resgatar. Tem os italianos, né, falam como é que é?
de non La facere niente. dolce fa niente. La dolce fare niente, né? Você não tá fazendo niente, não tô fazendo nada, mas é aí que vem É aí que vem a criatividade. Incrível. Um hobby seu. Passear, andar, eu adoro andar assim, andar na beira da praia. Ai, que delícia. Uma comida que tem memória afetiva. Bolo de coco. Com cafezinho. Ai, com cafezinho. Sua bebida favorita. Vinho. Um elogio que você nunca esqueceu. O reconhecimento de um executivo quando ele falou para mim que tá bom, não confiei, mas você entregou. Ah, isso marca, né? Uma saudade. O meu pai. Um hábito que mudou a sua vida. A forma como eu penso sobre as coisas. Que lindo. O que te tira do sério? Acho que desonestidade. Você se realiza quando? Eu me realizo quando estou com pessoas, assim, conversando, seja com a família, com amigos, estar rodeada de pessoas é o que me realiza, é o que me motiva. Hoje, o que mais te faz se sentir viva? Estudar. Que bom! A pessoa que fala que gosta de estudar é incrível. Estudar, gente. Eu amo aprender mais, conhecer mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. A vida é tão grande. Verdade. Adriana, que mensagem você daria? Você pode dizer uma mensagem para as pessoas que talvez elas se sentem presas ou inconscientemente não se sentem ou valorizadas. Uma mensagem que está aí no seu coração para você dizer para os nossos telespectadores. Pode olhar naquela câmera e falar uma mensagem que arde no seu coração. Eu diria, acredite em você e acredite que existe um Deus dentro de você que te traz toda a potencialidade. Vai em frente. Que lindo. Existe alguma coisa que eu não perguntei para você, mas você gostaria de ter falado aqui? Acho que a gente falou de tudo, né? Falamos um pouco de tudo. E quem quiser te acompanhar, quais são as suas redes? Onde que eles te encontram? LinkedIn, Adriana Viveiros. No Instagram, Adriana Viveiros Oficial. E só, não tenho muitas redes, tenho as duas. E uso o meu nome porque é minha marca. Claro. Eu aprendi desde muito cedo na minha carreira que minha marca não poderia ser o sobrenome da empresa onde eu trabalhava. Exatamente. Tinha que ser o meu nome. É sobre isso. Isso, poucas pessoas ainda estão prontas para essa conversa, mas a gente não pode carregar como nosso rótulo a empresa onde nós trabalhamos. Exato. Mas quem nós somos. As pessoas falam, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, quem é você? Isso é a diferença. Acho que uma pergunta que as pessoas podem se fazer é: quem é você para além do que você faz profissionalmente? Muito boa, muito boa. Adriana, eu agradeço. Obrigada imensamente. Foi muito bom ter você aqui. Foi um bate-papo muito bom. Falamos um pouquinho sobre mentalidade, sobre performance, saúde mental, desenvolvimento. E convido você a baixar o aplicativo da Televisão Judaica para não perder nenhum programa que vai ao ar toda sexta-feira às 21 horas. Muito prazer, eu sou Michele Sofiati e esse foi o Branding 360. Até o próximo programa. Tchau!